E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. O Dia das Mães, a gente pensa logo em presente, almoço de domingo e família reunida, não é verdade? Mas e se a história por trás dessa data for muito mais antiga e complexa do que aparenta? Hoje, vamos mergulhar direto na fonte, num estudo super instigante feito pela Márcia Araújo, também conhecida como Shekinah Chama. A ideia aqui é destrinchar de forma totalmente imparcial essa pesquisa que cruza antigas tradições pagãs com alertas bíblicos muito fortes. É uma jornada que sai lá da antiguidade clássica e vem parar direto nas mesas das nossas casas. Vamos lá? Nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos-chave: as origens na antiguidade, a deusa Maia, o alerta bíblico, a mesa do Senhor e, fechando o estudo, o foco em Yeshua. Começando com a parte 1, Origens na Antiguidade. Vamos traçar as raízes históricas dessa celebração. Olha só como a pesquisa traça essa linha do tempo. Muito antes do que a gente imagina, lá na Grécia Antiga, já rolavam entregas de presentes e homenagens para a deusa Réia, a mãe de todos os seres. Aí, partindo para Roma, a pesquisa mostra que existia um festival de 3 dias, bem no meio de março, dedicado a Cibele, a mãe dos deuses. Dando um salto gigante para a Inglaterra do século XVII, o estudo encontra o Domingo das Mães. Era aquele dia em que quem trabalhava ganhava uma folga para visitar as mães e levar presentes. É impressionante ver como o formato histórico já era bem parecido com o que conhecemos hoje. E como isso chegou até nós? Bom, o material aponta que, nos primórdios do cristianismo, a coisa toda ganhou uma nova roupagem. Sabe aquele conceito de sincretismo? É exatamente isso. A homenagem a deusas maternas da antiguidade foi adaptada para honrar a Virgem Maria, a mãe de Jesus. É como se os costumes antigos fossem absorvidos e ganhassem um significado totalmente novo dentro da religião que estava crescendo ali. Isso nos leva à parte 2, a deusa Maia. Vamos entender um pouco da mitologia por trás do mês de maio. Quem diria que o famoso mês das noivas, o mês de maio, tem toda uma deidade própria na antiguidade? O estudo da Márcia Araújo apresenta a deusa grega e romana Maia, ou Maiestas. Ela é apontada como a deusa da fecundidade, do despertar da primavera, toda aquela energia vital. O nome dela significa literalmente pequena mãe, um termo super carinhoso usado para uma avó ou uma parteira, por exemplo. Ela até era chamada de Bonadeia, a boa deusa. Um detalhe muito curioso trazido pela pesquisa é que a palavra maiêutica deriva justamente do nome dessa deidade. E os romanos levavam essa adoração muito a sério. O mês todinho era dedicado a ela, o mês de Maios. O primeiro e o 15º dia do mês eram as datas principais. O material da pesquisa destaca que, no 1º de maio, todo o trabalho era oferecido a ela em busca de prosperidade. E sim, rolavam rituais de sacrifício. O estudo relata o sacrifício de uma porca grávida, o que, historicamente falando, fazia todo o sentido para um culto focado na fertilidade e na terra. Aí a gente percebe aquela sobreposição histórica impressionante. Hoje, no calendário gregoriano, o mês de maio é historicamente conhecido e dedicado pelos católicos à Virgem Maria. É o famoso mês de Maria. A autora do estudo faz um paralelo bem direto aqui. Sai o mês romano dedicado à deusa da fertilidade Maia e entra o mês cristão dedicado à figura materna de Maria. Então entramos na parte 3, o alerta bíblico. O que as escrituras dizem sobre isso? Com essa base histórica na mesa, a fonte do nosso estudo lança uma reflexão de peso. Diante de tudo isso, será possível comemorar essas datas de forma totalmente inocente? Ou será que lá no fundo, sem nem perceber, quem entra nessa celebração está levantando altares para ídolos antigos e práticas do passado? É uma pergunta que mexe muito com a tradição. Para basear essa preocupação teológica, a autora detalha o que exatamente formava um culto na Roma Antiga. Vamos analisar juntos. Tem uma figura de deusa mãe. Tem uma data específica, que é o mês de maio, e tem o histórico dos sacrifícios. O argumento lógico do estudo é que quando se junta uma entidade, uma data marcada e um rito, essencialmente a gente tem um culto estruturado. Para dar aquele embasamento teológico, a pesquisa traz textos sagrados bem diretos. O livro de Êxodo traz uma instrução super rigorosa. Guarda-te para não fazeres aliança com os habitantes da terra. O estudo interpreta essa passagem como um aviso gigante para que ninguém se deixe seduzir pelos costumes de outras nações. A ênfase da autora é que a Escritura pede pureza na adoração sem absorver a cultura que está em volta. O profeta Oséias também é citado no material para ilustrar como a idolatria, mesmo quando imita festividades sagradas, recebe julgamento.
A grande mensagem extraída dessas passagens, segundo a pesquisa, é que absorver ou imitar festivais que não nasceram originalmente para o Deus bíblico não é visto na Bíblia como algo inofensivo, mas sim como um desvio espiritual. Parte 4. Mesa do Senhor. A clássica dicotomia entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. O material estabelece uma linha divisória inegociável. De um lado, a gente tem o cálice do Senhor, que representa a comunhão sagrada. Do outro lado, o cálice dos demônios, que representa toda essa idolatria e a errança pagã apontada lá na linha do tempo. De acordo com a interpretação apresentada pela autora, não tem meio termo. Não existe zona cinzenta aqui. A raiz dessa visão tão categórica vem da primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo vai direto ao ponto e afirma que é totalmente incompatível misturar as coisas. O estudo usa esse trecho para cravar a tese. Participar de tradições com raízes pagãs, mesmo que ganhem uma roupagem moderna, compromete de forma irreversível a exclusividade da adoração divina. E a segunda carta aos Coríntios reforça ainda mais esse chamado à pureza. A instrução é clara: separai-vos, não toqueis em coisas impuras. Na visão traçada pelo estudo, manter festas seculares de matriz pagã dentro de casa quebra exatamente esse princípio bíblico de separação. Para resumir essa parte, a grande tese da autora é fortemente contra o sincretismo. Misturar a adoração ao verdadeiro Deus com costumes e rituais que nasceram para homenagear deuses falsos é apontado pelo estudo como algo que as escrituras abominam. A conclusão da pesquisa é que quem crê precisa focar a consciência apenas no que agrada a Deus, fugindo daquelas contaminações culturais históricas. E assim chegamos à nossa última etapa, parte 5, foco em Yeshua, voltando a atenção de forma pura. Chegando no fim do material, vem o lado prático da coisa. Como alguém deve se posicionar? A gente vive em uma sociedade em que o calendário exige essas celebrações familiares, não é? A pesquisa da Márcia Araújo levanta justamente essa bola. Como equilibrar o convívio social da nossa cultura com um entendimento tão rigoroso sobre as origens dessas festas? A resposta do material é contundente e não deixa espaço para dúvidas sobre o ponto de vista teológico da autora. A instrução final é imperativa: não trocar a devoção a Yeshua por festas de origem pagã. O estudo faz um apelo muito forte para que não se ergam altares profanos dentro de casa só para seguir a cultura secular, priorizando de verdade a lealdade espiritual acima de qualquer tradição do calendário. E a gente termina com uma questão profunda deixada pelo estudo para ficar refletindo. Será que aqueles momentos ao redor da mesa em datas tão comerciais estão, na verdade, reverenciando origens que vão contra a mesa do Senhor? É uma provocação incrível da autora, que desafia o senso comum e convida a uma análise bem cautelosa de como o passado vive no nosso presente. Um enorme obrigado por acompanhar essa exploração detalhada com a gente. Até a próxima análise.